luta que hoje o Arena de Ideias o aborda, e esta luta ela se transforme das minorias, e que essas lutas sejam reais e que tenha verdadeiramente um processo de igualdade de gêneros, de raças, e isto vai fazer com que nós, indivíduos, o melhore cada dia. Martin Luther King, vamos começar com essa frase, ele diz o seguinte: não ficamos satisfeitos enquanto um só negro do Mississippi não puder voltar a ser negro em Nova York. Um realizador que precisa uma reflexão muito profunda em todo o sentido, porque a questão da negritude, da branquitude, nós temos que ver uma condição humana, o ser humano, e isto está se revelando com ações que chega à condição de neutralizar a dignidade humana, né, Leomir? Num cenário pandêmico que está acontecendo, e negros estão nas ruas nos Estados Unidos lutando de raças, de pensamentos positivos dentro de uma estruturação do pensar. Leomir Melo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes do Arena de Ideias. Agora sim, né? Deixar um grande abraço a todos os nossos amigos, nossos ouvintes. Deixar também um grande abraço, Marcos, aqui aos nossos ouvintes, né? Aqui do Facebook. Queria só deixar aqui para eles, Marcos, perguntar a eles aqui como é que está o áudio, né? Nós estamos testando aqui um novo equipamento para o áudio ficar melhor aqui através do Facebook, tá bom? Vocês podem comentar aí que a gente vai melhorando cada vez mais. Então, Marcos, deixar também um grande abraço à minha família em casa, os ouvintes certos, né? A mãe, o pai, a Luana, o Gustavo, a Alana, minha noiva, e a Luna, né? A nova integrante, membro da família, né? Um grande abraço. Hoje eu estou completando 3 meses. Parabéns! 3 meses de nascida, né? Então, Marcos, a provocação, essa provocação, quando eu digo no sentido do debate, dos negros, qualquer tipo de busca de direitos. E, mais uma vez, se repete esse discurso, um discurso muitas das vezes é de ódio. Ainda não há uma igualdade que se pareça, né, que se coloque. Isso é um cenário não só nosso aqui brasileiro, mas é uma situação mundial. Esse caso que ocorreu aí nos Estados Unidos demonstra que a nossa raça humana ainda está nesse processo de evolução. Olhar para o próximo, olhar para o outro, independentemente de cor, independentemente da raça, não quer dizer o diferente de fato, ou ser melhor do que o outro. Isso demonstra, mais uma vez, que nós estamos longe do ideal de uma fala de igualdade. Nós apenas falamos que desejamos algo que poderia ser, né, a unificação. Claro que tem pessoas que têm, né, uma visão mais ampliada do assunto, mais ampliada dessa igualdade. Agora, nós vamos perceber dentro de nós o quanto ainda nós estamos distante de uma raça humana evolutiva. Até mesmo um processo desse que nós estamos passando, que é esse de pandemia, de isolamento, de tentar rever a si mesmo. Nós trazemos aqui, né, temas importantes, descobrir o seu eu interior, perceber tudo isso, porém, há uma dificuldade muito imensa das pessoas compreender o que é o real sentido dessa igualdade ao próximo, desse amor ao próximo. Então, essa primeira fala que eu trago aqui é mais uma reflexão nesse sentido. Nós estamos ainda, infelizmente, como raça humana, distante dos discursos que são perpetrados todos os dias, que são colocados todos os dias. Então nós precisamos melhorar muito, eu repito, não só no cenário nacional. Isso acontece em qualquer lugar do mundo, como nós estamos aí vendo os exemplos. E nos Estados Unidos, desde a morte, né, de George Floyd, onde o símbolo, né, dessa discriminação racial nos Estados Unidos, né, e isto gestou
Porque não são só negros, mas entidades dos direitos humanos e pessoas envolvidas com o processo de desenvolvimento societal na qual nós estamos inseridos, todos esses manifestantes indo às ruas, mesmo no processo pandêmico, porque neste momento é algo muito mais impactante, porque esse indivíduo, né, quando você coloca uma pessoa de joelho, né, e essas pessoas todas lutando, né, por essa igualdade, se ajoelharam em frente às autoridades, né, nos Estados Unidos, e isto tem um poder muito grande, tem um poder simbólico muito grande, né, principalmente para quem está no comando do outro lado, né. Então isto gera uma dimensão sem precedente, né? E todas essas manifestações, quando ela é em prol de algo tão magnífico, né? Que os Estados Unidos sempre vêm com esta luta, né? De Martin Luther King não lutou, né? lutou para que a sociedade americana, negros e brancos, né? Que essas comunidades dos guetos seja igualitária, né, em seus direitos. E nós, no Brasil, até pegando de grandes líderes negros no Brasil, entendemos que não é igual a mesma situação para o negro e para o branco no Brasil. E isto nunca foi. E isto é velada no Brasil, né? Não há uma resistência tão forte quanto nos Estados Unidos. Mas quantas pessoas hoje são paradas nas ruas por autoridades só porque são negros, né? As pessoas da comunidade nas favelas, a grande maioria são negros, né? Quem tem menos valor no salário, no contra-cheque no final do mês, são negros. Então, tudo isto tem que dar um basta, porque o que nós temos que medir é a competência, a qualificação do profissional, e não porque o indivíduo é branco ou porque o outro é negro. Leomir Melo, nesse cenário todo que está acontecendo nos Estados Unidos, a sua pessoa como analisa, dentro da parte filosófica, esta luta de classes, de raças, e porque está tudo inserido, né? É o econômico, é o social, é o cultural, e isto tem uma total dimensão no que representa para o mundo neste momento. Marcos, a gente acaba percebendo que esses movimentos, se você for aí do ponto histórico, Martin Luther King, eu lembro também de Malcolm X, né, Malcolm X, o pessoal falam lá, eles buscavam, e no momento da história dos Estados Unidos, principalmente aqui o citado, que a desigualdade foi gritante mesmo, de fato, onde negros e brancos não andavam no mesmo lugar em determinado período da história. Hoje nós percebemos, não tão distante, o que mudou foi apenas o lado do cenário cultural, mas nós percebemos com o fato desse policial, né, que foi da forma que foi truculenta com esse rapaz. Aí nós percebemos, Marcos, que essas lutas, elas não foram em vão, essas lutas, elas são importantes, mas só que a dimensão dessas lutas, elas devem ser entendidas não só por 1, 2, 10 pessoas, tem que ser entendida por uma massa que seja em maioria. As ideologias ditadas aqui, elas se tornem palpáveis, se tornem reais, e não fiquem nessa idealização. Porque, vamos imaginar, Martin Luther King, lá nos anos 60, por aí, né? 60, quando ele fez esses movimentos, participou desses movimentos, olha o período lá dos anos 60 até hoje. Nós temos lá o quê? Uns 60 para cá, nós temos uns 70 anos já, mais ou menos isso, né? O discurso que foi colocado lá, durante esse período de tempo, ele vai se perdendo. Claro que muitos vão absorvendo a história, vão absorvendo a coisa, mas não é a mesma essência. Então, esses movimentos, essas propagações de igualdade, de grupos que se juntam, né, que são as minorias, para um melhor ideal, elas devem ser entendidas por aqueles que estão no conjunto social, no conjunto societal.
Não podemos achar que só porque nós não pertencemos àquele determinado local, àquele determinado grupo, que isso é alheio a nós. Nós temos que tomar posição. Nós temos que fazer partido das nossas ações. Não podemos ficar neutros em determinados assuntos. Isso daí é um discurso que fica se repetindo. Eu ouço muito isso. Se repete e não se resolve. Não se resolve porque nós não queremos resolvê-lo. É muito fácil falar, é muito fácil dizer assim, eles que resolvam lá. Eu não faço parte disso. Fazemos. Nós somos seres políticos, nós somos seres sociais. Quando eu digo político, na sua essência, nós temos que conviver uns com os outros. E o preconceito, a gente vai dizer que o preconceito está nos outros. Na verdade, se nós olharmos para mais minuciosamente, o preconceito está lá guardadinho no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, e em um determinado momento ele vai sair. Porque nós nos resolvemos, nós não conseguimos nos resolver nesses assuntos que dizem que é polêmico, e são polêmicos, né? Que são polêmicos e ficam nessa esfera de uma situação que não se resolve. Nós podemos sim resolver todo esse tipo de querelas, de situações, mas é porque nós ainda somos, como diria Maquiavel, nós somos seres covardes, porque nós aceitamos só aquilo que é do nosso interesse. E quando eu digo seres covardes, são seres humanos no geral, no mundo, no planeta. Assim é a sociedade. Mas não podemos esquecer de uma coisa: nós somos seres sociáveis. E ao fato de ser sociáveis, nós temos que nos adaptar e nos transformar a todo momento. Nós estamos no século XXI. O Luther King lutou no século XX. Outros negros lutaram no século XIX por independência. E até quando nós vamos ficar, como alguns dizem, né, nessa repetição de discurso? Por que nós não conseguimos superar determinados traumas do passado? Porque nós queremos que essa ferida do passado ela se torne sempre ali naquela sintonia. É isso mesmo. O Léo me coloca sempre, essa sua pauta é bem interessante, porque é uma repetição de um processo histórico, né? E toda repetição o provoca a não evolução, né? É errar e continuar no erro, né? E isto faz um sentido negativo da vida, né? Se você o perguntasse a simbolização do amor, né, é bem mais amplo o processo. Mas o que nós queremos colocar é o amor próximo, porque são seres humanos. Todos são seres humanos. Não é uma diferença de cor, né? Não é uma diferença de condições sociais. E o racismo, este preconceito ou criminalização de condições sociais e essas diferenças biológicas entre povos, muitas vezes são tomadas como ações sociais, né, crenças, sistemas políticos, e considera-se isto como diferenças de raças, que devem ser classificadas como superiores ou inferiores. E não é nada disso. Não há uma classe superior, não há uma classe inferior. Somos seres humanos. Essa condição de comportamento que está ligado às suas condições raciais, e isto não importa a ação, não importa o estereótipo, nada disso importa. O que importa é uma identidade, é um caráter, é uma funcionalidade que nós temos que ir pelo campo da sociologia e também pelo campo da psicologia, para essas definições que são tão necessárias, são necessárias nos tempos atuais. No início da pandemia, eu ouvi muitas pessoas falando, vamos sair melhores do processo, né? Vamos sair melhores. Mas só vai sair melhores se as pessoas o querem melhorar. Senão nós estamos vendo luta de 1960, Martin Luther King
saiu a pé, porque já que não me querem aqui nesse ônibus para dividir, eu não posso dividir, eu não posso sentar. E quantas pessoas nos Estados Unidos o fez isso? Martin Luther King que foi um líder, mas quantas pessoas deram a vida para ter o mesmo direito de sentar no banco e não chegar uma pessoa só porque é branca, saia que eu vou me sentar. Porque ela era de uma outra cor, uma cor negra, chegava lá um indivíduo e dizia, saia, né? Ou até com mais agressão. E quantas pessoas não se levantaram naquele momento e deram a vida por isso, né? E no Brasil, quantas pessoas diariamente, nas suas vidas, estão passando por preconceitos, por ser negra, tanto sexuais, tantos como financeiros, como situações adversas que existem só por causa da cor, mudar em uma estrutura macro. Espero que todo movimento que está se constituindo, ele seja muito propício a essa discussão, uma discussão ampla e que haja sim uma reflexão profunda nas estruturas sociais nas quais estamos inseridos, né? E que possa sim ter uma inclusão dinâmica sociopolítica e estrutural da sociedade. E que esses componentes eles têm uma dimensão de crenças e que essas crenças não sejam umas crenças discriminatórias, que isto são processos de crenças estruturais ao longo da sua vida. O Leomi, como coach, como destrói uma crença, Leomi? Destruir crenças negativas começa como um hábito, né? Aquele preconceito que foi constituído ali foi um hábito que surgiu em determinado momento da vida, né? Repetições de determinadas ações, elas são incrustadas como verdadeiras. A nossa mente, ela toma como verdade ou falsidade, tudo isso é real, né? O sujeito nasceu lá num determinado local, num bairro, numa comunidade, ele vê determinadas ações que vão se repetindo e aquilo vai se tornando uma crença real. Então essas crenças de mudança para o outro, algo diferente, vai requerer dessa pessoa um novo hábito, um novo comportamento, né? Não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Não é da noite para o dia que agora eu vou ser diferente do que eu era. Isso vai depender muito do hábito da repetição. Se a pessoa tem, eu vou colocar aqui, né? Isso é tudo simbólico, que, entre aspas, eu vou botar uma pessoa preconceituosa, se até aquele determinado preconceito foi uma constituição criada na mente dela. E aquilo ali na mente dela é real, é verdadeiro. Agora eu não quero mais essa crença, esse preconceito aqui. Eu quero mudar. Aí a pessoa vai lá, o outro dia, faz uma vez, faz duas vezes, mas como não é um hábito, e aí vamos colocar aqui um tempo. A pessoa nasceu até mais ou menos aí uns 40 anos de idade, e aquele mesmo hábito ali. Aí de uma hora para outra quer mudar. Ela vai sofrer muito com essa diferença, com essa mudança. Então, se ela não tiver determinação, não tiver um compromisso de colocar novos hábitos aí, vai ser muito complicado. Um tipo de preconceito que possamos aqui, eu estava lembrando também, mas eu não sou assim e tal. Isso frequentemente acontece todos os dias. Uma pessoa vai caminhando em determinado local, vê uma outra pessoa, um negro que vem do caminho contrário, a pessoa já tem uma noção de diferença, né? Já cria uma expectativa de medo, porque esse medo foi colocado culturalmente. E para quebrar esse medo, precisa-se das pessoas acreditarem mais nessas mudanças. Nós estamos vivendo no momento da história, né? Até inclusive eu trabalho essa ideia de pós-modernidade, que as coisas não estão fáceis, né? Todo mundo desconfia de todo mundo, mas existe aí um padrão. Se todo mundo começasse a pensar de maneiras diferentes, né, de uma melhoria de sociedade, esse tipo de ação não poderia ocorrer. Você fala aí, Marcos, da diferença de salários, que ainda ocorre. As pessoas, tem muita gente, não, isso ocorre mesmo? Ocorre. Aí nós vemos a nossa falha em querer abrir a nossa visão para algo mais amplo. Coisas que estão na nossa frente do dia a dia nós não percebemos.
né, com uma coisa como essa de salários diferentes, né, pelo fato da cor ser diferente, a classe social ser diferente, enfim, toda uma sistemática, isso é culturalmente. E para quebrar o velho costume, você fala de coach, né, foi o trabalho com a hipnose e tal, essa coisa toda, as velhas crenças são quebradas a partir do momento que a pessoa começa a criar novos hábitos. E esse novo hábito não é da noite para o dia. Ele vai ter que se fortalecer para uma nova pessoa. Eu falo o exemplo da pessoa que nasceu até os 40 anos de idade. E a partir daí ela vai ter que construir um novo sentido, né? Um novo quebra de paradigmas aí. E isso tudo nós estamos falando aqui, nós já falamos em programas anteriores. Isso que gera preconceito está aliado ao poder. São vistos como apoiadores de todo um processo de preconceito. Quanto mais poder existe, maior o processo de preconceito se manifesta, né? É um fenômeno social. E este fenômeno social é importante os negros americanos ir e não deixar isto passar. Precisa mesmo fazer luta, fazer resistência para que haja um processo de estamos aqui e pontuar, né? Isto é muito importante. E as etnias, elas são consideradas como os fenômenos dentro do comportamento dos termos, como uma lógica de história de equidade. E essa história de equidade que estamos em lutas, né, constantes de negros e brancos, não era nem para existir, né? A humanidade já era para estar bem mais evoluída nesse sentido, mas a cada dia que passa nós o observamos, situações em jornais, revistas, que vem ainda com muita latência tudo isto, né? E se eu abrir agora mesmo o G1, você vai ver algumas informações de discriminação que é crime, né? Que é crime e mesmo assim acontece. Nas organizações das Nações Unidas, né, tem um termo que diz o seguinte: a discriminação racial baseado nas diferenças raciais. E isto é fundamental a gente pegar o seguinte: como justificar esta condição no mundo hoje, né? E por outro lado ainda existe o seguinte: o tráfico de pessoas, ainda existe o tráfico humano, né? E tudo isto está em um cenário muito global. E Leomir Melo, como você o vê, né, todo esse processo, que é um processo histórico, baseado nesta definição, e vem evoluindo ao longo dos tempos, como transformar uma sociedade para melhor através do amor, né? Através do amor para com o outro, porque só assim poderá ter uma sociedade mais justa, mais fraterna e hermanada, para que não exista mais o temos que é um preconceito exagerado sobre o negro, que não ocupa grandes cargos. Nos Estados Unidos, já, mesmo com todas essas condições, já chegou um negro à presidência. No Brasil ainda não, né? E ainda há um preconceito maior ainda, se for negra e mulher, né? Então há um preconceito ainda muito maior por trás de tudo isso. Nós passamos aqui, Marcos, sua fala é interessante, porque, mas vocês estão falando aí de casos lá nos Estados Unidos, mas se a gente for analisar aqui, o Brasil, a sua história, a sua constituição, né, de raças, de pessoas, trouxemos para cá, para o Brasil, via, né, tráfico negreiro, os africanos. Nossa Constituição, aí nós acreditamos aqui, existe uma raça branca no país, existe uma raça melhor. Isso é pura fantasia. Se nós formos analisar, o Brasil
tem os índios nativos, né? Temos aí uma cultura europeia, temos aí uma cultura africana, então branco mesmo é uma cultura estabelecida, né? Foi dado aí esse processo. Você fala do amor ao próximo, uma coisa que a gente pode rever e constituir coisas diferentes é nós não ficarmos alheios a determinadas coisas que acontecem. Passa na nossa frente e a gente fica calado, a gente finge que não vê, né? Se um simples, por exemplo, até já percebi, já presenciei isso no passado, eu era criança ainda, eu vi isso, de uma pessoa xingar, e era uma criança ainda por cima. Eu criança também não entendia muito bem isso, mas isso está na minha memória, né? Uma pessoa chegar para outra e discriminar de uma maneira muito, muito pesada. Você fala de amor ao próximo, então quando acontece um caso como esse, que a gente presencia determinada forma de preconceito, a gente tem que ir lá fazer a denúncia, não ficar alheio ao caso, se colocar no lugar do outro, e não deixar, não, isso aí é brincadeira, isso daí, não, isso aí a pessoa não fez por intenção. Nós nos enganamos muitas das vezes. E a gente estuda a mente humana, nós estudamos aqui como funcionam determinados mecanismos, e nós não nos conhecemos conscientemente. Então, isso é nos colocarmos no comprometimento de não deixar as coisas passar na nossa frente, e a gente aceitar porque é natural isso. Nós deixamos ser natural, né? Preconceitos, injúrias, enfim, todo tipo de ação negativa, de ação de crenças limitantes, tá? Então, essa perspectiva ao outro, independentemente se é negro, se é índio, se é, enfim, né? Outra coisa que foi se colocado, nós temos que olhar o outro como uma face de nós mesmos também, uma completude, como você fala, né, Marcos? Quem me conhece sabe, é uma estrutura espiritual ao qual eu trabalho também. Então, a nossa grande esperança, e uma esperança que nós abordamos, é que no futuro a raça humana seja a melhor. Mas por enquanto, e quando surge esse tipo de assunto, esse tipo de notícia, né, esses fatos que não é criado, que a gente viu, a gente percebe, eles devam ser colocados e devemos superá-los, mas de maneira o quê? A sair de uma situação para uma melhor. E não apenas esquecer, apagar. Quando for amanhã, acontece de novo. Quando for depois de amanhã, novamente. Como a história retrata para nós. E nós, como brasileiros, né, numa cultura que é essa vastidão, né, de raças. Belíssimo. Qual outro local do mundo que tem essa dimensão como a nossa? Né, que tem essa possibilidade de observar vários nichos de envolvimento cultural. Tá? Então, é uma mudança que nós temos que fazer dentro de nós mesmos. Mas aí outros vão dizer, isso aí é religioso demais, isso daí é ideal demais. E por que não podemos perceber isso? Já que é a busca que muitos aí colocam, né? Depois de Martin Luther King, eram movimentos de um dia, né? Era um movimento de um dia. E este movimento já dura mais de 11 dias, né? E está ganhando o mundo. Foi ontem, se eu não me engano, a Inglaterra, né, Londres, fez um manifesto com milhares de negros nas ruas, e isto tem um poder muito simbólico, e o mundo está vendo que é o momento de levantar a bandeira nesse sentido e fazer a diferença, né? É um momento de luta mesmo, de resistência, né? E as minorias têm que se manifestar. O poder vai prevalecer e cada momento vai ser mais humilhante, e esta população negra mundial, ela precisa dar o levante, precisa ir em busca dos seus direitos, e esses direitos, eles são importantíssimos. Tanto, já pensou a música brasileira sem os negros?
Já pensou o cinema brasileiro sem um negro, o cinema mundial sem os negros? Já pensou a evolução humana sem a contribuição que o negro o dá, né? Então, tudo isto faz parte do todo, né? E a cultura, na economia, em todos os sentidos, nós temos que ter esta condição, né? E essa segregação que acontece em grupos sociais, na vida cotidiana, ela se aplica em atividades comuns. São atividades comuns. Na hora que você está no restaurante, está comendo, você é olhado de outra forma. Na hora que você está bebendo água, na hora que você vai ao banheiro, na hora que você está frequentando a escola. Vamos supor, se você coloca você é um casal negro, coloca a sua filha em uma escola que só tem a sua filha negra, com certeza a sua filha vai ser discriminada, né? Então, são essas situações no cinema, em locais comuns, até na hora que você tiver dinheiro e for comprar uma casa luxuosa, você vai ser discriminado só porque você é negro e você tem esse dinheiro todo, né? Então são estruturas que precisam ser mudadas, né? E isto precisa ser visto com outro olhar para essa temática, que ela é importantíssima para o processo de evolução da humanidade. Eu acho que é uma situação tão complexa e ao mesmo tempo tão simples. É por isso que ela é complexa, né? Porque só era as pessoas amar, como se não existisse o amanhã, né? Como fala uma canção. Quem canta essa música, Leomir? É um grupo aí. Esqueci. Pois é, Leomir. Aí, como você vê, Leomir, o mundo se manifestando agora, neste exato momento, essas manifestações, e o que vai ficar depois dessas manifestações? Tem que ocorrer, Marcos. Não pode deixar, como falamos, né? Não pode acontecer e fingirmos que não. Tem aí, pelo outro lado, né? Tem pessoas que já veem isso e vão lá realmente à busca da causa. Se formaram, restabeleceram grupos, lá no caso dos Estados Unidos, se restabeleceram novos grupos, novos e os antigos, para a luta da causa, né? E está acontecendo lá lutas, brigas mais assíduas, mas é mais para uma percepção. Muitas das vezes esses acontecimentos eles têm que acontecer para que autoridades, né, refaçam o seu modo de constituição, de um padrão diferente. E até mesmo para a população. Eu não estou querendo aqui justificar a violência, que é diferente. Quando chega a um extremo, nós temos que rever também a forma que é abordado, né? Mas que possa se buscar de maneira os direitos, que não se esqueça de si mesmos, é legitimável. Esperamos o quê? Que não aconteça isso agora novamente, tenha essa vontade de mudança, essa vontade ou de ardor, né, de revolução, mas que daqui a mais ou menos um ano isso possa cair no ostracismo, possa cair novamente num tema que é estudado durante um período de tempo e depois engaveta ali, né, e vai para um outro tema. Nós temos que superar determinadas situações vivenciais. Superar no sentido para o ponto positivo. Tá? É muito, muito importante essas revoluções, que possamos entendê-las e também nos tocar um pouco e participar, né? Conversando, falando, e principalmente agora, né? Que nós temos aí os meios de comunicação, o Facebook, o Instagram, né? O LinkedIn, essas coisas todas que temos aí agora nas mãos, para fazer essas manifestações, melhorar isso. Nada melhor do que uma manifestação, né, presencial, encorpada, como a gente já percebeu. E isso também é histórico, né? Essas revoluções, essas lutas, chegaram a um ponto de extremo. Se queremos mudanças, isso a gente viu no cenário lá dos anos 60, quando digo viu, né? Eu, no meu caso, nos estudos da história. Quando se busca liberdade,
vai ter que haver um enfrentamento mais brusco mesmo. Mas hoje não, hoje a gente tem uma oportunidade, como nós somos mais tecnologicamente, né, e temos uma possibilidade diferente de embates, por que não fazer? Por que não fazer essas provocações para esse melhoramento? Eu vejo com bons olhos os movimentos que são pacíficos e que esses movimentos eles possam trazer à tona, Marcos, uma realidade diferente na cabeça aí de muita gente. É uma reflexão, né? É uma reflexão. Silva, né, o filme de Chica da Silva, ela colocava o pó. Há algo mais humilhante na vida do que colocar pó para disfarçar a sua cor? A sua fala, Marcos, só o menino tá falando aqui que a música é do Legião Urbana, tá? O Marcos. Tá falando aqui. Só poderia ser de Legião Urbana. Tá, você falou aí, Marcos, dessa questão do pó, né? Colocar na face, no rosto. Teve uma atriz, eu não lembro o nome dela, ela falou isso aí num programa, eu assisti há um bom tempo isso já, que ela era uma atriz negra e era obrigada a passar esse pó branco. E o que é que isso significa? Vamos esconder, colocar uma máscara, esconder aquilo que realmente é para ser visto, que é para ser notado. Muitas das vezes a mídia também a mídia brasileira, vou colocar aqui, ela acaba deturpando muito também. E se nós não tivermos de olho ligados nisso, nós caímos naquele discurso que nós falamos ali inicialmente, de uma cultura que estabelece uma verdade. E acabamos acreditando, o negro só é visto quando acontece esse tipo de situação. Mas o negro deve ser visto todos os dias. O pardo deve ser visto todos os dias. O branco deve ser visto todos os dias. Enfim, todas as raças devem ser vistas todos os dias. Na Constituição de 1988, tornou a prática do racismo um crime sujeito à pena, né, de prisão. E a legislação brasileira define, desde 1951, na lei Alfonso, a lei é de número 1390/51, os primeiros conceitos de racismo, e apesar de ele declarar como crime, assim, mesmo declarado como crime, ainda há. Imagine se não tivesse uma legislação por trás disso. Mas por que existe? Porque do outro lado, as pessoas não se manifestam, né? Então, para que não aconteça mais, alguém tem que se levantar da cadeira como Martin Luther King, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu acredito que este é um processo fundamental, este momento, falar dessa temática. Marcos, em todas... Eu queria pegar essa sua fala aqui, importante. Alguém tem que fazer alguma coisa. E eu vou ainda mais além. Alguém deve ser nós mesmos também. Não precisamos esperar que o outro faça. Façamos a nossa parte. É importante que nós possamos entender isso. Porque se nós... o outro vai fazer, alguém tem que fazer. Então nós vamos ficar sempre nessa mesma repetição. É um discurso que é um discurso para mim já superado. Alguém deve fazer alguma coisa para resolver isso. Alguém deve... Já temos os exemplos, já temos os caminhos dados. Então nós, pessoal, meus amigos ouvintes, nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Nós já falamos, né? Nós precisamos entender, internalizar isso, já que é isso que nós tanto desejamos, é a harmonia. As músicas do Legião Urbana, como o Marcos Martins nos lembrou ali, né? O Bob Marley com aquelas reflexões do reggae, eu acho muito bacana aquilo. E tantos outros aí eminentes, atores, músicos, né, que são talentosíssimos. E pessoas do cotidiano, que têm talentos variados aí. Somos todos iguais, eu acredito nisso. Martin Luther King, Leomir, ele fala uma outra frase que é muito importante. Uma das coisas mais importantes não da violência é buscar discutir com as pessoas, mas transformá-las, né? Então você precisa dialogar e transformar o tempo todo. Essa transformação. Se você não entende o porquê desta forma,
Então vamos entender na parte do diálogo, consegue resolver seja qual for a problemática humana. E os líderes, né, precisam se levantar. Quando, agora nesse movimento, lá no início, o Barack Obama se manifestou, isto dá um caráter, dá uma consistência e depois vai se replicando no mundo, né? Eu acredito que os líderes precisam também falar, né? E não colocar para alguém fazer, ou fazer, né? As organizações mundiais que tendem a defender a humanidade, elas têm que se manifestar neste processo, né? E todo o processo, ele é precário no início, né? E a solução para um problema é colocar diante do outro problema, né? Martin Luther King, ele coloca isso. Então você coloca o problema diante de outro problema para equacionar este problema. Então o que isto causa, né? Você discrimina o negro, mas o que isto vai causar para a sociedade? O que isto vai causar para os seus netos, para as futuras gerações? O que isto vai ocasionar agora? Um outro problema muito maior está nas favelas, nas ruas. E por que isto está desta forma? A partir do momento que você encontrar esta solução, o problema não é raça, nunca vai ser. Você tem que olhar para dentro de si com amor. A partir do momento que você o encontrar consigo mesmo, você vai ver que o mundo é muito melhor. Você começa a amar até uma árvore. Você tem uma condição de amar sua mulher, uma árvore, um animal, infinitamente. Capacidade de amar todos os seres, infinitamente. Quanto mais você se ama, mais você tem condição de amar. Então, quanto menos você se amar, menos condição de amar você vai ter. Quando você vê uma pessoa que diz, eu não amo, então ele não se ama. Quanto mais ele se amar, mais ele vai ter capacidade de amar o próximo, e os seres, e o planeta, e a Deus. Se você fizesse uma pergunta, o amor ou Deus? Se você não amar, você não tem Deus. Então, a pilastra do todo é o amor. É o amor. Não esqueça dessa palavra. Amor com a humanidade, amor consigo mesmo. Primeiro, ame a si mesmo, porque aí você vai encontrar no outro todos os conceitos de uma sociedade que seja justa para todos. Leomir. O tempo passa rápido demais ali, né, Marcos? E acabou, vamos embora. Eu trouxe aqui um livro rapidamente, eu trouxe o livro do Leandro Carnal, tá? Pecar e Perdoar, o dica de leitura. Ele vai falar aqui de Deus, o homem e o homem na história, tá? Nesse processo. Quem desejar esse livro, é só entrar em contato no DDD 88-997-620191, falar com o Marcos Sampaio. E quando nós estivermos de volta aí depois da pandemia, lá no Polo da Cruzeiro do Sul, nos procurar para pedir o livro. Leomir, só uma dica. Todos vocês que queiram comprar o livro, nós vamos entregar na sua casa. O delivery, né? Olha aí. Então, Marcos, deixar um grande abraço a todos. O tema é muito bom. Eu queria só ver aqui na minha lembrança também, um outro nome muito importante na história, que mudou aí um cenário, foi Nelson Mandela, né? Foi muito importante nesse cenário para a gente entender, quem quiser aprofundar mais também no assunto. Então, até o próximo programa, até o sábado que vem com mais Arena de Ideias. O que vale não é o que você vive, mas como você vive. Isso é importante.